Olá, começa agora mais um Palavra do Professor, que hoje vai falar sobre marketing jurídico, gestão e tecnologia. O nosso convidado para falar sobre essas três áreas é o doutor Gustavo Rocha, que é advogado e também consultor para esses três assuntos. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite para a entrevista. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Bom, o que não pode faltar em termos de gestão para quem está abrindo um escritório de advocacia ou já tem um? O primeiro aspecto para quem está abrindo o seu próprio escritório é entender que ele precisa ter um conhecimento um pouco mais profundo dos seus fluxos. Ele precisa conhecer um pouco mais da parte do aspecto financeiro, que muitas vezes é deixado de lado. E o advogado, quando ele está pensando em abrir o seu escritório, ele precisa ter planejamento. Como é que ele faz isso? Primeiramente, ele tem que compreender desses três aspectos que um investimento mínimo será necessário de estrutura, então ele vai ter que pensar em sala, ele tem que pensar num ponto de localização. E por que o ponto é tão importante? Porque o profissional que vai trabalhar na área de pessoa física, por exemplo, tem que ter um ponto térreo, tem que ter um ponto no primeiro andar ou num prédio que tenha elevador. Ele tem que pensar na acessibilidade do seu cliente, na proximidade, de repente, até mesmo do cliente em termos de captação do mesmo, e não colocar, por exemplo, um escritório no 14º andar, onde só tem a plaquinha dele lá embaixo no térreo. Isso não vai trazer para ele nenhum tipo de resultado. Primeira premissa, aspecto de físico, na estrutura. Outra premissa importante é o planejamento financeiro. Eu vejo muitas pessoas que estão trabalhando e têm vontade de empreender, vontade de buscar o seu próprio escritório. Aliás, uma vontade brasileira, isso, brasileiro é considerado um dos países mais empreendedores do mundo. Então, o que essas pessoas fazem? Elas saem dos seus escritórios, elas botam algum dinheiro guardado numa poupança e resolvem abrir o seu próprio negócio achando que o resultado vai vir logo ali na frente. Em fato, isso é uma grande ilusão. O resultado de um escritório de advocacia leva pelo menos, em média, de 3 a 5 anos. Um tempo menor do que esse, tu vai ter algum tipo de resultado sim, mas normalmente não é o suficiente para garantir a mensalidade do que tu tem que pagar. Aluguel, telefone, estrutura, secretária e por aí afora. Isso é pelo tempo que demora o próprio processo, né? O próprio processo judicial. Em razão disso, algumas áreas dão resultado mais rápido do que outras. O advogado, o pobre advogado civilista, como dizem alguns, demora muito tempo para ter retorno. Por quê? Porque as ações cíveis são bem mais lentas do que outros tipos de demanda. O advogado trabalhista, por sua vez, com a possibilidade de acordos, com o rito sumaríssimo e outras possibilidades, ele acaba tendo um tipo de resultado um pouco melhor. O advogado que tem um resultado teoricamente mais rápido de todos é o penal. É uma área que realmente é o resultado, porque geralmente se cobra adiantado. Então é uma área que realmente o resultado é mais imediato. Mas o tipo de conhecimento, o tipo de público e etc. também são bem diferentes. Então não é estômago para qualquer um. Tu tem que ter aquilo que tem tua aptidão, né? Um advogado, por exemplo, que é mais quietinho, que é mais estudioso no sentido, todos são, mas no sentido aquele de ficar atrás de livros, etc. Ele não vai para uma audiência trabalhista e vai se dar bem. Porque numa audiência trabalhista ele tem que ter um raciocínio muito rápido. Ele vai ter que chegar numa audiência trabalhista e encontrar, na verdade, uma solução em poucos minutos. E não vai ter tempo de pesquisar uma jurisprudência e ver o que está acontecendo. Então são realidades completamente distintas que o advogado tem que pensar qual a minha aptidão antes de abrir o escritório. Porque depois que ele abre, ele botou a marca dele na porta, esta marca começa a ter uma influência. E se ele não fizer um trabalho bem feito, ele está denegrindo a própria marca. Porque a única coisa que o advogado tem realmente é o próprio nome. É importante ter uma poupança, uma reserva financeira para aguentar durante alguns meses ou até mais de um ano sem grandes recursos, sem retorno financeiro do trabalho. Exatamente. Hoje nós temos uma realidade que se projeta em termos de administração de escritórios, que é a reserva mínima. A reserva mínima que o escritório deveria ter, a maioria não tem, mas deveria ter, seria pegar a sua despesa média, multiplicar por 6 ou por 12, para ter 6 meses ou 12 ou um ano de despesa guardada sem mexer. Isso é o ideal para te formar uma poupança de garantia. Aí o advogado vai te dizer, mas eu recebi agora uma demanda, eu nem tenho todo esse valor, eu preciso pagar as minhas contas. Tu não precisa formar isso tudo num mês. Tu tem que aprender que tudo que tu recebe, tu tem que guardar um pouco. Em média, os advogados guardam de 10% a 20%, que é o ideal daquilo que recebem, e não contam com esse dinheiro até formar essa poupança. Formou essa poupança, deixa ela lá rendendo, aplica e continua fazendo reservas para outros tipos de investimento, como é o caso de troca de tecnologia, software jurídico e por aí afora. Pois é, a tecnologia, a gente não pode deixar de falar dela, ela faz parte já do trabalho do meio jurídico. Sem sombra de dúvida. O que é fundamental para um escritório de advocacia em termos de tecnologia? Precisa ter? Hoje é essencial que um escritório de advocacia entenda
que para fazer um bom investimento ele tem que tomar cuidado com a máquina que ele compra, porque senão o que acontece? O advogado sai, resolve montar o escritório, sai daqui hoje, realidade agora, outubro de 2015, vai numa loja, compra um computador como? Com Windows 10. É a primeira coisa que ele vai fazer. Ele vai botar no escritório um computador bala, comprou com uma configuração show de bola, vai instalar, vai botar o certificado digital ou vai começar a querer entrar no processo eletrônico e não vai conseguir. Por que ele não vai conseguir? Porque o Windows 10 não está homologado para a maioria dos certificados eletrônicos ainda. Então, na verdade, nós temos uma realidade que ele tem que entender que a advocacia com a tecnologia depreende mais conhecimento hoje do que tinha anos atrás. Costuma dizer, inclusive, para os advogados que cada vez mais eles são multidisciplinares. Eles precisam aprender a conviver com o pessoal de TI, precisam aprender a conviver com o pessoal da administração, precisam aprender a conviver com outros tipos de profissional que antigamente na advocacia não era necessário. Mas hoje é, em razão da realidade da comunicação do advogado com o processo eletrônico, que é o processo do judiciário. Por isso, a dica que eu digo para vocês é o seguinte: computador, se tu tem o Windows 7, fica. Se tu atualizou para o Windows 8, que pesa a máquina, paciência, fica. Não migra para o 10, ainda não. Nós não tivemos, e se ele acompanhar para a nossa própria página da OAB, a OAB Gaúcha, nós temos lá um link com o processo eletrônico, comissão que eu faço parte, inclusive, onde nós informamos isso para os advogados. Olha, o certificado está saindo. Olha, nós estamos conseguindo fazer uma atualização. Inclusive no meu portal também, tu vai conseguir encontrar todo esse material. Essa questão toda da informação básica do advogado é para ele poder entrar e ter algo funcional. O mesmo vale para o scanner. Como é comum o advogado também, eu vou comprar um scanner, aí ele compra uma multifuncional. Meus amigos, o que é uma multifuncional? Multifuncional é um excelente aparelho que não faz 3 coisas direito. Ele não copia, ele não escaneia e ele não imprime direito. Porque ele não foi feito para isso. Ele foi feito para fazer um scanner, mais ou menos. Ele foi feito para imprimir, mais ou menos. E ele foi feito para copiar, mais ou menos. Por isso que ele é multi. Porque não é específico. A OAB Gaúcha e as OABs nacionais como um todo têm medido esforços, assim, têm feito realmente esforços muito sérios em investir com parceiros de scanner. Nós temos hoje aqui na OAB Gaúcha uma parceria com a Kodak, que é hoje o scanner top de linha quando a gente fala de digitalização. Por que ele é o top de linha? Porque ele tem uma característica, software. Ele tem um software que quando ele digitaliza, ele transforma o tamanho do arquivo muito pequenininho. Nós estamos falando de um PJE, que é o processo de retorno do exercício de trabalho, onde o tamanho máximo que tu pode anexar um documento é 1,5 MB. Então tu tem, às vezes, numa demanda trabalhista, pencas de documento para anexar. Ou tu vai fazer trocentos arquivos de 1,5 MB, ou tu vai ter um scanner bom, que vai fazer vários arquivos num tamanhozinho desse tamanho. Aí vale a pena o investimento. Vale a pena comprar um scanner. E não ter aquelas multifuncional que tu escaneia uma página, é quase 1 mega. Porque essa é a realidade. E para organizar esse fluxo de trabalho todo, um software também faz toda a diferença. Fundamental. O software jurídico não pode ser esquecido, por quê? Porque o advogado pequeno, quando ele tem um escritório, ele está abrindo um escritório, ele acha que o processo eletrônico é um software bom para controle. Só que ele não pode esquecer que o processo eletrônico é o software do judiciário. Se o judiciário amanhã ou depois disser o seguinte, eu não quero mais ter os documentos de primeiro grau, ele vai dar um comandinho na tecnologia e vai se perder tudo. O advogado, na verdade, tem que ter o controle daquilo que ele foi mandatado de fazer. Ele recebeu do seu cliente um mandato para honrar aquele mandato. Como é que ele faz isso? Ele guarda todas as informações, ele escaneia todos os documentos, ele pode transformar o escritório dele em algo virtual. Tenho vários cases já nesse sentido, de consultoria, transformando escritórios de papel em escritórios virtuais. Agora, para fazer esse trabalho acontecer, investimento em tecnologia é necessário. O software jurídico é essencial para o controle e a gestão. Só que o software sozinho não faz nada. Essa é a diferença. O segredo, na verdade, do software é a gestão. E não o contrário. Como muitos pensam. Muitos pensam, eu vou comprar um software e vou resolver a minha vida. É um ledo engano. O software não resolve. Na verdade, o software atrapalha. O que tu precisa é gestão primeiro. Eu conheço os meus fluxos, eu sei os caminhos que eu tenho que fazer, eu crio indicadores, eu coloco tudo isso num sistema que é adequado para esta minha realidade, seja ela pequena, média ou grande. Ótimo, vai dar certo. O que eles fazem? O advogado, em sua grande maioria. Eu quero um software que tenha as notas de expediente, eu quero um software que tenha controle de prazo, agenda, portanto, e eu quero ter as informações do processo. Qualquer software faz isso. Aí ele contrata um software, instala no escritório, geralmente manda a secretária ter o treinamento, ele não quer ser treinado, ele manda a secretária ter o treinamento, e ele depois diz, estou na nuvem, estou virtualizado, eu tenho um software jurídico. Não, ele tem um problema.
Porque se ele não sabe como lançar, ele não criou os indicadores, ele não sabe o que ele quer extrair daquela informação, ele não consegue ter a gestão dessa informação. E aí quando ele precisa dessa gestão para o marketing, ou seja, ele precisa dessa gestão para dar o melhor resultado para o seu cliente, ele não consegue. Aí tem os dois lados. Como é que controla a pessoa física, como é que controla a pessoa jurídica? Pessoa física, que é a grande maioria do início dos pequenos escritórios, é uma pessoa que tu vai precisar da informação de forma recorrente, ela é muito mais emocional, ela é muito mais, na verdade, muito menos racional, muito mais emocional. Então ela precisa ter controles apurados e em alguns aspectos do processo, expedir o alvará, função toda, como é que isso está organizado. Pessoa jurídica não, pessoa jurídica prepara muitas vezes o terreno para questões financeiras. Os tipos de controle são completamente diferentes. Portanto, o advogado que quer se organizar para um tipo ou para o outro, precisa ter um software e botar no mesmo software, porque eu estou falando de um mesmo nome de software que pode servir para pessoa física ou jurídica. Depende da gestão. A gestão é essencial, o software é acessório. Tem que conhecer bem a ferramenta, então, senão o investimento não vai valer a pena, né? E todos os profissionais, inclusive os sócios. E os custos variam muito de software para software? Quem está achando que vai gastar muito com esse recurso pode estar enganado? Tem coisa barata no mercado? Tem. Nós temos hoje sistemas jurídicos de gestão, deixando bem claro para vocês que eu não estou falando de sistemas jurídicos que não fazem gestão, porque nós temos software, se tu digitar software jurídico no Google, tu vai encontrar mais de 100 mil. Na verdade, existe um manancial de softwares que são lançados todos os anos, que é um verdadeiro absurdo. Eu, como trabalho com software há muitos anos, conheço vários e muitas vezes sou convidado por pessoal de software a testar outros vários. Então já testei muitos softwares jurídicos. Pois é, que tipo de ferramenta não pode faltar num software? Para ajudar alguém a escolher, então, quem quer escolher um software precisa ter em mente o quê? Hoje a minha dica seria um software web, ou seja, um software que seja acessível por navegador. Ele pode até ser instalado no teu servidor, mas ele tem que ser acessível por navegador. Porque tu vai ter acessibilidade dele em qualquer lugar, tu poderia estar num tablet na justiça, no meio de uma audiência e ter acesso ao teu sistema. Então tu não pode fugir dessa realidade hoje. Até mesmo, não para acesso somente do processo eletrônico, mas para acesso, na verdade, das ferramentas do teu sistema. Ele tem que ter organizadamente os controles de andamento de processo. Na verdade, são 4 elementos básicos: cliente, processo, agenda e publicações. Com esses 4 elementos rodando dentro de um software, eu consigo implementar um software com tranquilidade no escritório de advocacia. Agora, se o teu controle de clientes ou o teu controle de processo for deficitário, ou a agenda dele não tem muitos recursos, ou ele não é acessível, ele está preso dentro do teu escritório porque ele é completamente servidor, o que acontece na prática? Tu não tem rentabilidade daquilo que tu está investindo. Só que hoje, como nós estávamos falando de preço, hoje nós temos uma realidade muito grande de valores no mercado. Eu separaria os softwares em 3 categorias: pequeno, médio e grande. O software pequeno hoje, aquele que recebe nota de expediente, tu vai ter uma variação, por exemplo, um escritório com 1 advogado, 2 advogados, vai pagar entre 80 a 100 reais, no máximo 200 reais por mês. Não vai passar disso. Tá? Com poucos advogados, 3, 4 advogados, tu consegue organizar para que ele pague às vezes até menos de 100 reais para ter um software à sua disposição mensal. Tá? Uma característica mensal. O software médio, normalmente ele tem um mensal, mas ele se paga por ano. Tu vai ter uma média de investimento por ano que beira 5, 7, 8 mil. Software médio por ano. E tu vai ter no software grande um investimento mais alto inicial, porque ele cobra licenças iniciais, onde tu tem um valor pelo menos de investimento de uns 13 a 15 mil reais e uma média de mensalidade de R$1.000. Isso para escritório não muito grande, porque o software, quanto maior ele é, ele cobra também pelo número de usuários. Que é uma característica. Então, tudo isso tem que ser levado em conta na escolha de um sistema. E, principalmente, quanto tempo ele tem de mercado. Se aventurar a comprar um sistema que está aí há 3, 4 meses ou 1 ano, pode ser um risco. Porque tu não sabe se essa empresa vai continuar no mercado. Então, tentar pegar aquilo que está mais sólido no mercado para ter uma segurança estratégica para o próprio negócio. A gente não pode esquecer que tu fazer um investimento de troca de sistema ou implementar um sistema novo é custoso para a equipe, é custoso para o sócio, é custoso para o próprio escritório. Porque é um investimento pesado de tempo, de treinamento, de gestão, de equipe. Então, se tu faz todo esse processo, daqui a 1, 2 anos, tu vai ter que trocar de sistema de novo, tu perdeu o dinheiro. Complicado. Agora, o que todo mundo quer saber também, imagino quem está abrindo um escritório de advocacia, é como captar novos clientes, definir uma área de atuação, um nicho de mercado, né? Como trabalhar no marketing jurídico? O marketing jurídico ele tem uma parcela bem interessante de pessoas que confundem que a grande diferença do marketing é não ser comparado à propaganda. O que é proibido na advocacia, código de ética veda na advocacia, é a propaganda. O marketing nunca foi vedado. Nunca.
Desde quando foi lançado, lá em 90 e poucos, código mais atual ali no início dos anos 2000, era permitido, sempre foi e continua sendo. O que não é permitido é fazer propaganda. Então, a propaganda, quando o advogado entende a diferença entre marketing e propaganda, ele começa a compreender que o que ele pode fazer tem muita coisa. E o que ele não pode fazer é justamente que não dá resultado para ele. Inclusive, faço um alerta para os advogados mais jovens, que são geralmente os mais críticos em relação ao código de ética, inclusive porque eu sou membro da Comissão de Fiscalização e Ética Profissional. Então, estou falando daquele que eu sou um cara que fiscalizo também eles. Sim. Então, na verdade, quando a gente vê isso, a gente vê o mais jovem falando disso, a gente fica preocupado porque, na verdade, o Código de Ética protege ele. Porque ele é que não tem poder econômico, ele é que não tem nome e tradição. Se eu liberasse a propaganda dentro da advocacia, o grande engolia o pequeno na hora. Porque ele tem poder econômico, ele tem marca, ele tem tradição, ele tem tudo o que ele precisa para captar clientes. E o pequeno não tem nada disso. O pequeno precisa entender que ele precisa entender, primeiro, público-alvo. Quem é o público-alvo que ele quer trabalhar? Ele vai ter que pegar muita coisa, né, como se brinca no jargão popular, muita carne de pescoço antes de pegar o filé. Mas, se ele não objetivar o filé, ele nunca vai chegar lá. Ele vai sempre ficar na carne de pescoço. Porque a carne de pescoço indica outra carne de pescoço. Esta é a realidade. O marketing, se eu pudesse resumir marketing jurídico em uma única palavra, esta palavra seria relacionamento. Marketing jurídico é igual a relacionamento. É a forma pela qual tu vai te comunicando e vai havendo indicações de forma sistemática e corriqueira. Só que assim, se eu trabalho para um determinado público-alvo que não me dá muito retorno financeiro, quem é que esse público-alvo conhece? Gente do mesmo nível. Mas como chegar no filé, então? Exatamente. Aí como é que tu vai trabalhar? Começa pelo planejamento. Tu vai ter que pegar muita carne de pescoço para te sustentar, mas tu começa a planejar com estudo de produtos. O que o advogado muitas vezes confunde é que ele acha que para desenvolver o marketing ele vai ter que ter ações judiciais. E a ação judicial nem sempre é um produto. Qual é a diferença? O produto vislumbra conhecimento e vislumbra público-alvo. E vamos falar de uma questão muito importante. São 3 elementos que fecham uma venda, seja de produto ou serviço. É o chamado need, like, trust. O cliente tem que achar que ele precisa, que é o need. Ele tem que gostar do que tu apresenta, que é o like. E ele tem que confiar em ti. São os 3 elementos para fechar. Se tu tiver esses 3 elementos dentro de uma negociação, dificilmente a pessoa não vai te contratar, independente do preço. Porque esse é o grande engano. A pessoa acha que tem que cobrar uma ação R$200. Não. Ela pode ser cobrada R$2.000 e ele vai fechar. Por que ele vai fechar? Porque ele confia em ti, porque ele entendeu que ele precisa desse trabalho e porque ele gostou do que tu apresentou. E como é que tu fecha esses elementos, né? Tu fecha através do conhecimento, tu fecha o need, ou seja, o advogado que hoje vai numa rede social e publica "eu sou o melhor advogado do mundo", ninguém acredita, porque ele está fazendo autopropaganda. O advogado precisa mostrar o quê? Ele precisa mostrar algo que ele pode, que inclusive é uma das tarefas que ele aprendeu lá na faculdade de Direito, que se chama advocacia um munus público. O que é um munus público? A advocacia tem o dever de informar a sociedade qual é o seu direito. Nós temos esse dever como advogados. Então eu posso informar a sociedade do que é o direito. Eu tenho permissão, por exemplo, para fazer uma entrevista? Tenho. Eu tenho permissão para publicar na internet um determinado assunto jurídico falando que aquilo é importante para a sociedade? Tenho. O que eu não posso fazer? É começar o artigo dizendo assim: conforme vitória obtida num processo, isso é infração ética. Agora, se eu digo que tribunais reiteradamente têm decidido nesse formato. Quando a pessoa fizer uma pesquisa, ela vai enxergar que o meu escritório, a minha marca, o meu nome está atrelado àquele assunto de forma direta e objetiva. Então eu me considero a ser especialista mesmo sem me titular especialista. Eu começo a criar o elemento trust, o elemento confiança, mesmo sem ter e sem conhecer a pessoa, porque as redes sociais propiciam isso. E o que a gente vê muitas vezes nos advogados é tentando fazer propaganda direta. Propaganda direta não traz cliente, propaganda direta traz o cara que quer barganhar contigo preço. Esse tipo de cliente tu não precisa. Tu precisa, na verdade, de cliente que queira pagar um preço justo pelo teu trabalho, adequado, mas te considerando uma marca sólida, te considerando alguém que vale a pena. Indicação vale mais a pena, tem mais influência nesse caso? Sem sombra de dúvida. A indicação, na verdade, seja ela de pessoa física ou no caso de pessoa jurídica, ela tem um peso na hora do fechamento muito grande. Primeiro, porque o peso já vem com os 3 elementos prontos. Quando alguém te indica, já sentiu o que tu precisava, já gostou e te confiou. Assinou embaixo. Quando assina embaixo, dificilmente não vai fechar porque já veio com o elemento da confiança. Mas como é que a gente tem indicações? Porque esse é um grande problema. O advogado novato, ele começa a perguntar o seguinte: tá, mas eu não conheço ninguém. É um engano. Tu conhece muita gente. Todos nós conhecemos. Todos nós temos redes. O grande problema é que a gente não sabe explorar essas redes.
Nós temos rede social e temos lá 1000 amigos no Facebook. Tu conhece todo mundo? Não, óbvio que não. Mas tu tem quantos que tu conhece? Quantos curtem a tua página? Quantos conhecem aquilo que tu publica? E aí vem o grande problema. Se tu não tem continuidade, perseverança, e tu não tem especificidade em relação aos produtos que tu quer entregar, tu não vai longe. Porque, na verdade, vai estar tirando para qualquer lado. Uma hora tu publica sobre penal, outra hora sobre civil, uma hora sobre trabalhista, uma hora sobre previdenciário. Como é que eu sei o que tu faz? Tu não sabe. Mas a partir do momento em que o advogado começa, eu vou direcionar o seguinte. Existe um nicho de mercado muito interessante, por exemplo, que são os representantes comerciais dentro da área trabalhista. Por quê? Porque muitos desconfiguram a representação para uma relação de trabalho. Eu quero trabalhar para esse público-alvo. Pô, esse público-alvo tem um nicho e valores elevados envolvidos. Eu vou começar a fazer um investimento de artigos, eu vou começar a procurar pessoas desse nicho, eu vou começar a procurar público-alvo para trabalhar. O grande problema é, se a pessoa não tem nenhum público-alvo, se ela não tem nenhum... Não adianta fazer essa tarefa. Vai onde tu conhece, vai onde é mais fácil. Eu tenho, de repente, conhecidos de uma determinada área de atuação. Eu tenho alguns conhecidos que trabalham em banco. Bom, então tu conhece alguns bancários. Tu tem conhecimento trabalhista, tu poderia trabalhar para eles nesse sentido. Tu tem conhecimento tributário, tu poderia trabalhar com eles nesse sentido. Vai naquilo que tu tem mais aptidão, junto com aquilo que tu conhece. Porque esse casamento dá resultado mais rápido. É que nem a pessoa que tem um sonho. Eu vou fazer uma pós-graduação em Direito do Trabalho, mas eu não entendo nada de Direito do Trabalho. É plano B. Não pode ser teu plano A. E beleza, estuda, vai atrás, busca, é sonho, a gente tem que ter sonho na vida, mas nós não podemos colocar isso como meta de vida para ter resultado daqui a 3 meses, porque não vai dar resultado daqui a 3 meses. Essa é a grande diferença, né? Como tendência de mercado, para a gente poder fazer uma questão de marketing, assim, já dando algumas dicas, pessoa física, a tendência de mercado hoje, trabalhista, previdenciário, são tendências fortes de mercado. Nós temos uma relação também muito forte quando tu entra nessas áreas de público-alvo específico. Então tu tem, por exemplo, áreas pouco exploradas do previdenciário, como é a previdência privada, poucos exploram, tem pouco advogado trabalhando com isso, é um nicho de mercado bem específico e paga bem, porque é um nicho de mercado, né? Não é qualquer um que faz previdência privada, então é um nicho de mercado, tem um maior poder aquisitivo. O trabalhista tem para todos os gostos, todos os tipos, mas o trabalhista cada vez mais é forte. E tu tem dentro de outras áreas, o tributário de pessoa física está crescendo muito, porque aquele cara que ganha dinheiro, ele não sabe o que fazer com ele. Ele não sabe aonde investir. E o advogado pode ser um bom parceiro nesse momento porque tem conhecimento técnico em cima disso. Quando a gente vai para o lado da empresa, tem outras áreas que também são interessantes, apesar de serem complementares. O trabalhista empresarial, feijão com arroz, qualquer um faz. Ou seja, ficar defendendo a empresa. Agora, o trabalhista empresarial, que atua em esferas específicas, como é o caso do Ministério Público do Trabalho, é extremamente interessante. E são poucos advogados que dominam essa ferramenta. É uma tendência de mercado muito forte, porque o Ministério Público do Trabalho tem tido uma atuação fenomenal, realmente muito forte, em cima das empresas. E isso já faz algum tempo, já faz mais de ano, na verdade. E a atuação dele é muito ferrenha. O gaúcho, então, nem se fala. É muito ferrenho. E isso, para nós, como advogados, é excelente, porque é nicho de mercado. Outra área que está bombando, assim, ó, excelente, se tu não te especializou, te especializa, é compliance. Todo mundo fala de compliance. Por que a gente fala de compliance? Porque está aí a Lava Jato. Todo dia sai notícia da Lava Jato, todo dia tem notícia lá do Moro. Aí todo mundo fica falando, mas isso é penal, Gustavo. Não, isso não é penal. Isso, na verdade, é societário e contratual. O penal, óbvio, o penal empresarial dentro de uma Lava Jato é maravilhoso. Está pegando pessoas que precisam ser defendidas, com poder aquisitivo, etc, etc. Não vamos entrar no mérito. Agora, tirando o penal, a Lava Jato criou, dentro das esferas de trabalho, uma obrigatoriedade para as empresas de remanejar todos os seus contratos de fornecedor. Por quê? A nova lei, na verdade, anticorrupção, ela pega todo mundo em linha. Se tu não aplicar uma mudança de contrato para colocar regras que não vão te impedir de responder um processo, isso não tem como, mas vão te impedir, na verdade, vão te ajudar a te defender. No momento em que tu disse quando contratou, por exemplo, que isso é uma cláusula que tem que constar, tu disse quando contratou que tu não autorizava aquela empresa a fazer licitações públicas e falar em teu nome, ou seja, tu está tentando te excluir dessa situação, tu está entrando num problema sério. Então a lei as regras de compliance, compliance nada mais é do que regras. A tradução literal é essa. Se proteger já no contrato de preferência. Exatamente. Então, onde é que isso acontece hoje dentro das empresas? Todas as empresas, não importa o porte, pequena, média ou grande, têm que refazer os seus contratos. Todas. Porque em alguma cadeia dos fornecedores, ou elas mesmas, prestam serviço para o governo. Todo mundo presta em algum momento. Então,
Ou tu revisa os teus contratos e contrata advogados que estão estudando essa lei e aplicando isso de forma direta, ou tu pode ter problema. E aí entram advogados muitas vezes contratuais, societários porque podem ter que mexer nas questões sociais da empresa para poder melhorar essas regras de compliance e blindar ou proteger eventualmente determinados sócios e por aí afora. Então, na verdade, tem muita coisa acontecendo no mercado jurídico que o advogado muitas vezes fica preocupado com feijão com arroz, que é uma ação trabalhista, é um civilzinho, é um consumidor. Ele não está focando que tem muitos nichos de mercado acontecendo e que ele poderia estar atuando em algo mais específico, procurando o público-alvo mais específico e obtendo maior rentabilidade. Atenção a essas novas demandas, então. Exatamente. Bom, muito obrigada pela sua entrevista. Ficam aí algumas dicas, né, para quem está abrindo um escritório de advocacia ou já trabalha na área. Dicas desde nicho de mercado até dicas de gestão, tecnologia e marketing jurídico fundamental para a empresa se manter ativa. Exatamente. Muito obrigada, então. Esse foi mais um Palavra do Professor, que volta em breve com outro assunto que é destaque no meio jurídico. Até a próxima!